pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje nós vamos aprender um pouco sobre os ambientes matemáticos. Vou estar mostrando para vocês como é que a gente digita alguns comandos matemáticos no LaTeX, beleza? Então pessoal, nós vamos começar rapidamente aqui indo para a tela do Text Studio, né? Você que tem no computador, senão você abre aí o seu navegador e acessa aí o editor de texto online, né, de LaTeX, para você poder acompanhar a aula. Então vamos lá, abrir um arquivo novo aqui, ó, no LaTeX. Já estou aqui com o ambiente mais ou menos que a gente vai trabalhar, tá? Então vou abrir um arquivo novo aqui, naquele esquema, usando o assistente, rapidamente. É só abrir aqui. E aí pessoal, você observa que quando você abre aqui, ele já carrega para você 3 bibliotecas importantes para que a gente possa utilizar usando os ambientes matemáticos, tá? É o MS Math, a MS Font e a MS Symbol, tá? Então essas 3 bibliotecas aí, principalmente a MS Math é uma biblioteca importantíssima para aquilo que a gente vai precisar hoje, né? E as simbologias também. E aí pessoal, aqui dentro do Text Studio, né, ele já tem os ambientes matemáticos, né? Então, por exemplo, quando você vai digitar uma fórmula, alguma coisa, né, você não precisa decorar nada, gente. Como eu vou mostrar aqui para vocês, ó, automaticamente aqui, você vem aqui, ó, bem aqui no menu matemática, se tiver em português o teu, tá? Então Math, você vê que aqui já tem, ó, vários modelos matemáticos, várias simbologias matemáticas. E a primeira delas aqui, pessoal, se você clicar aqui, ó, você vai ver na primeira, tem modo matemático em linha. Então quando você clica aí, ó, ele abre 2 cifrão para você. Então tudo que você digitar entre esses cifrões, ele vai escrever um texto matemático, e automaticamente vai identificar como texto matemático. E isso geralmente você está escrevendo inline, ou seja, quando você está escrevendo um texto, né? Então, por exemplo, assim, seja a função, né? E aí você escreve a função aqui dentro, f de x igual a x ao quadrado mais 2x mais 1, por exemplo, né? Seja a função e tal, aí vírgula, uma equação, né? Uma equação quadrática, né? Quadrática, por exemplo, tá? E aí quando você executa isso aqui, você vai compilar, né? Ele vai jogar para você aqui, ó, a função, né? O texto matemático, né? Alinhado, né? Dentro de um parágrafo. Mas aí se você não quiser que isso esteja dentro do parágrafo, tiver que ele fique separado numa página ou numa linha, né? Na verdade não na página, mas numa linha centralizada, olha, eu vou escrever aqui, vou só copiar e colar aqui o mesmo comando, né? Seja a função dada, só que agora, ó, eu vou usar 2 cifrões, tá? Usando 2 cifrões aqui, ele vai fazer a mesma coisa do anterior, isso aqui continua sendo texto matemático, só que agora ele coloca numa linha separada. E aqui também, dentro do comando matemático, você vê que ele tem também aqui algumas outras funcionalidades que dá de fazer. O modo matemático de exibição, modo matemático inline, também é uma outra forma. Então, eu vou mostrar essas 3 formas aqui depois para vocês. Então, quando eu executar agora aqui, apertando F5, olha o que acontece aqui agora, pessoal. Ele joga, né, para outra, deixa o texto aqui centralizado, né, e quebra o parágrafo, né, para que ele possa colocar justamente a fórmula matemática numa linha separada. Então essa é uma forma de você fazer, né? Então veja que o primeiro aqui, né, eu já mostrei usando o cifrão, mas ao invés de usar o cifrão, pessoal, eu também poderia usar o parêntese. Só mostrar para vocês aqui, ó, que é o que ele mostra lá. Se você colocar aqui, em vez de cifrão, colocar barra parêntese, né? Veja que ele já abre e fecha aqui. Vou só copiar aqui, dar Ctrl X, Ctrl V. E eu tiro o cifrão aqui, ó. Se eu escrevo dessa forma aqui, quer dizer que eu estou escrevendo uma fórmula no parágrafo. E aí quando eu executo, ele vai escrever a mesma coisa aqui em cima, ó. Não tem diferença nenhuma, tá? E essa aqui de baixo, eu poderia escrever também de uma outra forma, tá? Só que em vez de usando cifrão, eu posso usar agora aqui barra colchete, tá? Que aí o barra colchete ele faz a mesma função dos 2 cifrões, tá? Ele vai jogar para uma página separada aí o texto, né? Jogando. Vamos esperar aí, ó. Tá vendo aqui, ó? Já executou aqui, ó. Já jogou o texto separado aqui. Tá bom? Então essas são as 2 formas. Lógico que essa vírgula aqui lá tá errada.
poderia colocar vírgula aqui dentro, né, do ambiente matemático para poder ficar corretamente a vírgula certa lá com o texto aqui, ó, tá vendo? Agora sim, agora tá certinho, certo? Além desse modelo aqui, além dessa forma aqui, eu poderia também escrever, já que se eu quiser escrever uma equação onde ela seja numerada, eu posso usar um ambiente begin equation, tá? Então o begin equation eu posso inserir uma fórmula matemática, só que essa fórmula matemática eu consigo enumerar. Qual a função de enumerar uma fórmula, né? É que eu possa usar a referência dessa fórmula dentro de um texto. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Executei a mesma fórmula agora, só que essa fórmula agora está enumerada. E aí, se eu quiser agora usar, né? Então, por exemplo, aqui, ó, seja, né, a equação. E aí eu vou chamar essa equação aqui como referência, mas eu preciso dizer qual é essa função, eu preciso criar uma referência para ela. Então eu tenho que entrar com um comando chamado aqui label, né? Então label, eu vou dizer que essa aqui, eu vou colocar aqui equa1, né? Que é a equação 1. Então eu estou dando um nome para essa equação aqui. E aí eu vou colocar aqui de duas formas para vocês observarem a diferença, pessoal. Então seja a equação. E aí eu vou entrar aqui como ref, né, de referência. Ele já colocou lá para mim, ó, referência da equação 1, né? Uma função quadrática, por exemplo, né? Então, uma função quadrática. Escrevi o inverso do que eu tinha colocado anteriormente. Então, observe isso aqui agora, ó. Essa forma aqui eu vou copiar agora aqui, antes de executar, para executar os dois juntos já. E agora aqui eu vou colocar, ó, eqref. Para vocês perceberem a diferença das duas. Ref e eqref. Então, vou executar aqui agora. Então, olha aqui, ó. Seja a equação 1 uma função quadrática. E olha como ele escreve aqui agora. Seja a equação 1 entre parênteses, que é o correto. Uma função quadrática. Então, toda vez que você for escrever a referência das suas equações, você usa esse comando aqui, ó, eqref, que é referência de equações, que ele já vai colocar o parênteses automaticamente para você. Ou seja, ele está referenciando essa equação 1 aqui, ó, para ficar mais fácil. Então, é uma forma de você referente à equação. Então aqui nós usamos esse ambiente matemático. Mas se eu não quiser que esse ambiente matemático aqui ele enumere a minha equação, basta que eu, por exemplo, copiar aqui a mesma equação, mesmo ambiente, eu coloco o asterisco aqui no final, tá? Ó, ele completa para mim. E aí quando eu executar aqui agora novamente, ó, você observa que essa equação aqui ela vai ser inserida no meu texto, ainda numa linha separada, só que ela não está enumerada. Por quê? Porque o comando equation asterisco ele tira a enumeração, tá? E aí, lógico, se eu não enumero a equação, né, eu não tenho como referenciar essa equação no meu texto. A equação só é referenciada a partir do momento que ela é enumerada, tá bom? Então esse é o ambiente, é a forma mais simples, né, de você inserir equações, porque no LaTeX ele precisa identificar quando que você está inserindo um texto, né, e quando que você está inserindo uma equação. Tá? Preciso tirar aqui para executar, senão ele vai pensar que é o mesmo eqref aqui, tá? E aí quando eu executo, ele vai corrigir aqui para mim o processo. Às vezes tem que executar uma ou duas vezes, tá, pessoal? Para que ele carregue a referência aqui no texto para você, tá? Então são duas formas diferentes. Lógico que existe, ó, se você vier aqui, né? Então, ambientes matemáticos, novamente você vê que tem várias formas, aquilo que eu falei para você aqui, ó, usando, né, o colchete, para que você possa identificar. Ele já tem aqui alguns comandos, né, básicos. Por exemplo, eu quero fazer um subscrito, né, uma função com sobrescrito. A gente já usou o sobrescrito aqui, que foi a potência, né? Se eu quiser usar um sobrescrito aqui, por exemplo, né, eu vou usar rapidamente aqui, ó. Então, identificando de uma matriz, né, uma matriz A, ela é da forma A. E aí eu uso o sobrescrito A e J. Se eu não quiser usar direto aqui, se eu não souber usar, eu venho aqui, ó, A. E aí eu venho no símbolo matemático aqui e coloco. Ó. Ele vai automaticamente inserir para mim e eu vou colocar entre as duas letrinhas A e J aqui. Né? Então a matriz A e J, os elementos de uma matriz da forma A e J. Beleza? Aí é sobrescritos. E aqui tem outros, né? Frações, ó. Isso aqui é interessante. O modelo de fração, pessoal. Olha só. Dada, só para vocês entenderem a diferença, dada
a fração, dada a relação, né? Vou colocar aqui a relação, ó. Pra vocês entenderem aqui a ideia. Então vou colocar aqui, ó, pegar aquela relação lá, matemática, né, o frac. Então vou colocar aqui 2/3 é igual, e aí eu vou pegar outra relação lá agora, ó, é o dfrac, tá? O frac e o dfrac, 2/3 também, tá? Dada a relação e tal, podemos observar, né, o comportamento do texto matemático usando os comandos, né, frac e dfrac, né? Vou colocar aqui reticência para não continuar o texto. E olha só, pessoal, quando você usa o frac, né, ele reduz nesse caso aqui a fração para que ele esteja na altura do texto. Mas se você quiser usar o comando no tamanho normal, aí você tem que usar o dfrac. Então você vê aí que o dfrac ele amplia o tamanho, né, deixa a fonte do tamanho realmente de cada letra, né? E aí ele escreve dessa forma aqui, ó. Geralmente o que a gente faz? A gente usa o frac dentro do texto, e fora do texto a gente usa o dfrac, quando eu quero deixar a equação, né, numa linha separada para que ela fique destacada, tá? Então, para mostrar a diferença para vocês aí entre o frac e o dfrac, tá bom? Quando você está usando um ambiente já separado, ele já faz de forma automática, tá? Vamos ver aqui outros comandos aqui, ó, também. Ó, eu quero a raiz quadrada, né? Então, se eu quero usar a raiz quadrada, eu uso /sqrt. Mas se eu quiser usar a raiz diferente da raiz quadrada, for a raiz cúbica, por exemplo, então aqui se eu tenho a raiz quadrada, vou colocar aqui a raiz quadrada de 4, por exemplo, né? Raiz quadrada de 4 igual a 2. E aí quando eu executo isso aqui, ó, ele mostra que a raiz de 4 é igual a 2. Mas se eu quisesse a raiz cúbica, né? Vou pegar aqui um outro exemplo. Ó, aí eu já escrevo aqui, acrescento entre a raiz, o sqrt, eu vou colocar aqui o colchete. Colchete vai determinar a minha raiz. Então aqui é a raiz cúbica de 8, né? Vou colocar aqui raiz cúbica de 8, certo? A raiz cúbica de 8 é igual a 2. E aí quando eu executo aqui, ó, eu consigo mudar aqui, né? Então eu posso colocar aqui a raiz enésima, né, de qualquer número, né? Calcular e escrever aqui rapidamente no LaTeX, beleza? Então essa é uma forma bem simples. Então veja, até agora eu estou usando aqui de dentro do próprio TextStudio os comandos, ó, matemáticos que tem aqui, né? Raiz. Eu quero criar aqui ambientes matemáticos, tem vários ambientes matemáticos aqui também, tá? O equation que eu usei agora há pouco, o align, né? Esse comando aqui é interessante, pessoal. Imagina que você quer fazer algo mais ou menos assim, ó. F de x, né, é igual a 2 elevado ao quadrado, x ao cubo, mais 1, por exemplo, né? E aí eu quero continuar escrevendo agora aqui ainda dentro da mesma, só que de forma alinhada na igualdade. Então vou colocar aqui, ó, um símbolozinho desse aí do e-comercial, e aonde eu coloco esse símbolo é onde ele vai alinhar. Então eu vou dizer para ele alinhar sempre aqui com o parágrafo. Então vou escrever aqui 2 ao quadrado é 4, né? X ao cubo, mas você quer mostrando a resolução disso aí, alguma coisa parecida, tá? E aí quando você executa aqui, ó, ele mostra para você, ó, alinhada justamente na igualdade. E uma coisa interessante é que ele numerou. Essa forma aqui do align também, ele numera as equações, tá? Ele numera as duas equações. Se eu não quiser que essas equações sejam numeradas, eu não quero que a primeira seja numerada, eu entro com um comando aqui no finalzinho chamado noNumber, tá? E aí quando eu executo, observe que ele vai tirar a numeração aqui dessa, vai ficar só com a segunda. Se eu não quiser numeração em nenhuma delas, tá? O que eu faço? Eu coloco de novo aqui o asterisco, tá? Coloco o asterisco aqui e ele não vai enumerar nenhuma das duas. Pronto. Mas aí ele fez o alinhamento, tá? Então quando você quer inserir textos alinhados, essa é uma forma de você
de você fazer, de você trabalhar no teu texto algumas formazinhas alinhadas, alguns comandos alinhados, né? Então tem várias, tem um outro ambiente que ele faz algo semelhante, né? Então se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, o begin Ecnarray, né? E aí se eu fizer aqui, ó, f de x, só que agora aqui, ó, eu quero também que alinhe a igualdade. Só que agora eu tenho que entrar com esse símbolo antes e depois, aonde eu quero o alinhamento. Tá? Então eu vou colocar aqui, aí eu vou entrar algo mais ou menos assim, ó, x menos 1 vezes x menos 2 x menos 1 aqui ao quadrado, tá? Aí barra para jogar para outra linha, né? E aí aqui ele vai alinhar, vou deixar aqui alinhado aqui, ó, de novo igualdade, só que eu entro com 2 cifrãozinho desse aqui, é importante. Aí aqui agora vai ser x menos 1, aí aqui x menos, aí eu vou abrir aquele termo lá, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, né? Mais o quadrado do segundo, certo? E aí, aqui de novo, continuar aqui, igualdade, e agora fazer a multiplicação desse termo todo. Aqui vai ficar x ao cubo, precisa colocar entre cifrão, né? entre parênteses, na verdade, né? Porque eu já estou abrindo todos os termos. Então x ao cubo, aí menos 3x ao quadrado, mais 3x menos 1, né? Que vai dar isso aqui. E aí, ó, quando você executa isso aqui, ó, ele mostra de novo um ambiente alinhado e numerado, tá? Ele vai fazer numeração novamente também. E aí, se eu quiser numerar algumas dessas equações apenas, eu coloco nas outras o noNumber, né? Igual como eu coloquei anteriormente aqui do alinho, né? Então, por exemplo, vamos dizer que eu não quero a do meio numerada, noNumber. E aí, quando eu executar novamente, ele vai tirar aqui a numeração. Veja que ele atualiza automaticamente a numeração das equações. Se eu não quiser nenhuma delas numerada, eu também acrescento aqui o asterisco, ele vai tirar a numeração. Então, esses são ambientes que a gente usa para escrever fórmulas matemáticas, né, modelos matemáticos. E aí, lógico, tem várias formas de fazer isso, tem várias formas de você acrescentar os teus modelos matemáticos. Tá? Textos dentro de uma equação matemática, por exemplo, também dá de fazer, dá de você colocar um texto, né? Por exemplo, só pegar aqui um modelo básico, né? Então, se você quer escrever, por exemplo, né? Se, né? Deixa eu colocar aqui f de x é igual a 0, né? Aí você escreve se x for maior que 0, por exemplo, né? E aí, em vez de você escrever, se você escrever do jeito que está aqui, ó, olha o que vai acontecer. Vai juntar tudo. Ó, o si com o x junta, porque ele está vendo o si como se fosse um símbolo matemático. Só que ele é um texto, então o que eu faço? Eu coloco ele dentro de um comando chamado mbox, né? Então, eu estou protegendo esse texto aqui como dentro de uma caixa, né, de texto, mbox. Tá? E aí eu coloco um espaço, ó, se eu quiser colocar um espaçozinho aqui, ó, essa barra contrária à vírgula, eu coloco um espaço entre o comando e a variável, aí você observa aqui, ó, ele escreve como se fosse realmente um texto. Tá? Então é uma forma de você escrever texto no meio de uma fórmula matemática, caso seja necessário você escrever. Geralmente a gente precisa, né, escrever esses ambientes, né, matemáticos, e a gente precisa fazer algumas relações, né, dentro, mostrar que é possível fazer algumas relações, então a gente acaba escrevendo dentro de um ambiente matemático algumas coisinhas, e aí eu consigo usar usando esse mbox, beleza? Para escrever
por exemplo, eu quero escrever algumas matrizes, né? Algum ambiente de matriz, pessoal. Tudo vem aqui, ó, matemática. Você vem aqui, ó, equações matemáticas. Nós já mostramos aqui. Eu mostrei já o equation, o alinhe para vocês. Vocês podem testar depois esses outros aqui com multilíneas, tá? O cases, né? Também é um outro ambiente matemático também que dá de você utilizar. E aí tem as funções matemáticas, né? Ó, seno, cosseno, tangente. Então, pessoal, isso aqui é uma coisa interessante. Deixa eu só mostrar para vocês. Geralmente, quando a gente está escrevendo funções matemáticas, né, que envolve seno, cosseno, tangente, geralmente se escreve assim, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês rapidamente. Geralmente as pessoas escrevem assim, ó. Sin, né? De x mais, vamos colocar aqui, né? Seno ao quadrado de x mais cosseno, né? Cosseno ao quadrado de x igual a 1. Então, geralmente, o que a gente faz? Ó, se você escreveu dessa forma, olha o que acontece aqui. Ó. Isso aqui, aparentemente, é um símbolo matemático, mas isso aqui são textos. Tá? Se eu quero realmente escrever isso como se fosse um símbolo matemático, eu tenho que usar o barra aqui, ó. Que já existe o comando barra seno, barra cosseno, para que ele possa identificar como se fosse um texto realmente matemático. Aí você vê, ó, que ele muda. Percebeu que houve uma mudança? Deixa eu escrever os dois aqui juntos, um lado do outro, um em cima e outro embaixo, na verdade. E aí vocês conseguem ver a diferença da escrita, né? Em relação aos comandos matemáticos. Ó, se você observar aqui, olha só. Tá vendo como o seno aqui é diferente do seno lá de cima? Beleza? Então, porque os comandos já existem aqui, barra cos, barra sin, são os comandos matemáticos, tá? Então, se você escrever assim, tá errado a forma que você está escrevendo. Principalmente, ó, se não tiver aqui, ó, vou mostrar para vocês de uma outra forma, que aí vocês vão entender melhor. Ó, quando eu escrevo aqui, ó, seno de x mais cosseno de x, por exemplo, vamos colocar aqui igual a 2. Se eu escrevo dessa forma aqui, olha o que acontece com o texto, ó. Ele junta, né? Junta o seno no x. Mas se eu usar o comando aqui, ó, barra, deixa eu escrever separado aqui também. Vou dar um espaço, vou dar um comando de distanciamento, né? Na horizontal. Então é o quad. Dou um espaçamento aqui na horizontal. Aí eu vou colocar agora aqui o mesmo comando, só que agora usando aqui, ó, o comando realmente como ele deve ser. Para você observar, olha. No anterior ele cola o seno, o x com o sin, né? Que não deveria, porque é um símbolo matemático. Mas como eu não coloquei aqui como se fosse um comando matemático, ele está lendo isso aqui como se fosse um texto normal, dentro de um ambiente matemático. E aqui agora sim, ó, que ele coloca corretamente, ó, com espaçamento, tudo bonitinho. E aí eu consigo então usar a simbologia matemática correta, tá? Então isso são algumas formas que é importante que você estiver escrevendo, você saber escrever, usando a plataforma matemática, tá? Então veja que aqui tem, ó, várias formas também de texto, né? Todos aqui, ó, limite, eu quero escrever aqui, por exemplo, uma integral, né? Eu quero escrever integral, deixa eu ver se a integral está aqui. Aqui eu tenho o limite, log neperiano, também é uma outra forma também de você escrever, já tem um comando barra ln, né? Se você escrever só log ele vai juntar, máximo, mínimo, tá? Então essas funçõezinhas aqui é importante você saber utilizar, que já tem corretamente definido, tá? E aí você quer escrever uma integral, né? Você quer escrever uma integral, por exemplo, geralmente uma integral simples, né? Aqui do lado, pessoal, tem um ambiente aqui também matemático, ó, tá? Tem várias ferramentas aqui que também estão aqui, tá? Mas aqui é mais rápido eu chegar nos ambientes matemáticos. Então, por exemplo, se eu quero escrever aqui, ó, algumas operações matemáticas, né? Você vê aqui, ó, operação de integral, limite. Então, se eu clicar aqui, ó, ele já mostra para mim aqui rapidamente o comando de integral. E aí eu vou só colocar aqui dentro de um ambiente matemático, né? Então, vou colocar aqui Ctrl X, Ctrl Z. E aí eu quero escrever essa formulazinha aqui, colocando integral, por exemplo, de A até B, de uma função f de x, né, dx, beleza? É isso que a gente escreve. Então vamos executar aqui só para vocês observarem aqui, depois eu faço comentário, ó. Vou dar um espaço aqui,
maior, né? Como é que eu dou um espaço na vertical, pessoal? Eu quero dar um espaço maior aqui. Eu uso o VSpace, tá? Vou usar aqui o VSpace. Eu posso dizer o tamanho que eu quero em centímetros. Eu vou colocar aqui 3 centímetros. Vou apertar F5 aqui. Ó, ele já deu aqui um espaço de 3 centímetros aqui. Mas olha como é que está o meu texto aqui, ó. Por que ele está dessa forma aqui? Porque eu usei um comando, ó, para que esse texto aqui fosse colocado em linha. Então, quando é em linha, a integral fica dessa forma aqui. Mas quando eu quero ele destacado, eu tenho que escrever ele usando aquele outro comando. Então, eu vou escrever o mesmo aqui, só que usando, ao invés de usar aqui o parênteses, eu vou já usar o colchete. Tá? Vou só apagar aqui, depois eu tiro esse outro colchete aqui. Aqui eu vou usar o colchete, vou executar novamente, olha o que vai acontecer agora. Ele já deixa, né, no modelo melhor. Porque aqui é em linha, lembra do frac e do defrac? É a mesma coisa. Ó. Isso aqui é como se você estivesse escrevendo o texto em linha, isso aqui como se fosse destacado. Ele já amplia, né, a integral, já deixa a integral aquilo que a gente está acostumado a ver nos livros de matemática. Só que você vê um probleminha aqui, ó. Você vê que o dx, o dele está colado no f de x. Para não colar, eu teria que fazer toda vez isso aqui, ó, dar um espaço aqui, tá? Ó, e aí ele não cola. Só que o D, ele não tá um D realmente de texto, né, de matemático. Ele tá tipo um D aí itálico. Como é que eu faço para inserir um D padrão? Eu teria que criar um comando. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente cria um comando, né? Se eu quiser criar um comando, por exemplo, para isso aqui, né, apenas por D, para ficar normal, eu venho aqui em cima, ó, no preâmbulo, tá? Vou apagar esse aqui do autor, não estou precisando de autor aqui agora. Aqui no preâmbulo, pessoal, eu vou criar um novo comando, então é new command. Tá? E eu digo qual é a forma que eu quero colocar D de integral, por exemplo. O D de integral, ele vai ser o que? Ele é um comando, né, usando uma biblioteca math. Tá? Eu vou colocar aqui o math. E aí você pode, se você quiser colocar ele negrito, depende da forma como você quer, né? Se você quiser normal, tá? Se você quiser colocar como se fosse romano, né? E aí eu vou colocar aqui, por exemplo, D. E aí aqui dentro eu já digo que eu quero um espaço, tá? Eu já coloco esse espaço aqui diretamente, tá? E aí eu não preciso também colocar com esse cifrão aqui, porque lá já vai ser dentro de um ambiente matemático, então não precisa colocar o cifrão. Só precisa colocar aqui a barra, tá? Barra aqui. Beleza. Eu vou executar aqui. Processou normalmente. Agora eu posso usar esse D aqui, ó. Então eu venho aqui, ó, em vez de usar DX, eu posso usar o barra D e esse X com espaçamento que ele vai automaticamente tirar esse espaçamento aqui. Aí não preciso mais colocar esse espaçamento aqui, ó. Tá? Então posso usar esse comando aí. Se você ver aqui agora, ó, agora o D está normal, né? Que é o correto, tá? Então é a forma correta de você escrever, tá bom? Mas se você não tiver toda essa rigidez, né, de escrita, você não precisa criar. Mas aqui, ó, é importante você perceber que esse comando aqui eu posso, com esse comando aqui, eu posso usar qualquer comando que eu queira. Por exemplo, eu quero criar já um comando aqui, eu quero criar um comando para o nome do laboratório de modelagem computacional, por exemplo. Ó. Então, se eu escrever aqui barra new command, aí eu vou colocar aqui labmc e eu quero que ele mostre, né, esse labmc da seguinte forma, barra math, né, vou colocar aqui rm, deixa eu ver se esse comando aqui é rm, e eu vou colocar aqui, ó, lab mc maiúsculo, certo? Então toda vez que eu inserir o comando labmc, ele já vai inserir dessa forma aqui para mim, tá? Então quando eu executar aqui, vai funcionar normalmente, e aí quando eu digitar aqui agora, ó, barra lab mc e eu executar, ele já vai inserir o comando lá labmc. Ó, percebe a diferença? Então já é você que determina. Se eu quiser colocar com letra maiúscula aqui, o comando labmc, usar outras fontes também, tem como usar outras fontes, tá? Depende do que você está querendo trabalhar em relação às fontes. Deixa eu pegar aqui uma outra
uma outra fonte. Principalmente as fontes matemáticas, né? Você pode usar caracteres. Aí você tem uma fórmula muito grande que você já está trabalhando. Aí você gostaria que essa fórmula você pudesse criar um comando, né? Se você usar muito essa fórmula, até mesmo para texto, se você usar um determinado texto, ele for muito repetitivo, né? Você pode criar um comando dentro do LaTeX para ele reproduzir já esse texto que você quer inserir no teu trabalho. Então tem várias formas de você fazer isso, tá? Várias formas de você chamar, né, essas novas fontes, né? Então, por exemplo, se eu quiser uma fonte mais destacada, né, aí eu posso colocar essa cal aqui também, ó. Deixa eu ver se ele vai. Preciso inserir alguma biblioteca, ó, tá vendo? Ó, já mudou aqui o M, tá vendo? Ó, o M e o C ele já muda, né? Então tem várias formas de você inserir aí e mudar, né, um comando, criar um novo comando dentro que seja um comando matemático ou não, tá? Então que eu criei do LabMC só para vocês entenderem. Aqui poderia criar qualquer outro, ao invés de derivada, né, de matrizes, você pode criar os comandos que você quiser, tá bom? E aí você viu aqui, ó, que eu consigo então, aqui eu tenho a integral dupla, tem todos os comandos estão aqui de logaritmo, tem tudo que você precisar aqui, ó. Basta você mudando aqui relações, ó, todos os comandos de relações estão aqui. Então você não precisa decorar esses comandos na hora que você estiver trabalhando, que precisar você vem aqui, vai só setas, vários tipos de setas, os delimitadores, né, você também pode trabalhar. As variáveis gregas, ó, tem aqui os números gregos, você pode clica num deles, coloca. Se eu colocar aqui entre colchete, eu quiser, por exemplo, clicar aqui o delta, ó. Veja que há uma diferença entre o delta minúsculo, tá? Então aqui quadro, deixa eu colocar só um espaço aqui, e o delta maiúsculo, que é esse delta aqui, ó, diferencia a letra, né? O primeiro D, um é minúsculo, o outro é maiúsculo. Quando eu executo aqui, eu vou estar obtendo aqui os dois delta, ó, o delta minúsculo e o delta maiúsculo, tá? Então você não precisa decorar, basta você vir aqui, você já vai ter à mão aí, né, todos esses, ó, outros comandos aqui, matemática mista, né, então tem vários comandos aqui também, ó, que você pode utilizar, com traço embaixo, em cima, de raiz quadrada, né, que já tinha lá anteriormente também. Todos os comandos aqui, ó, derivadas de primeira ordem, segunda ordem, né, primeira, segunda derivada, tá? Pertence, não pertence, ó, isso aqui não pertence. Então, todos os símbolos você consegue vir aqui rapidamente e você utilizar. E tem outros símbolos aí também, né? Que às vezes você quer utilizar em alguma coisa específica, você pode vir aqui, ó, e tá utilizando, tá bom? Então, dentro dos símbolos matemáticos, tem aqui esse atalho que você pode utilizar, né? E aí, se você continuar aqui no menu matemática, né? Você vê aqui que tem, ó, a forma das fontes que eu mostrei para vocês, ó, tem várias formas aqui de fonte, né? Cal, máquina de escrever, tá? Tem várias formas aqui, os símbolos matemáticos, que é esses que eu tinha mostrado anteriormente aqui, os espaços que eu mostrei para você, lembra? Ó, 2 quadrados, 1 quadrado, entre palavras, né? Tem vários tipos de espaços aqui, vai depender da hora que você estiver escrevendo tua equação matemática, você vai usando esses ambientes aqui, tá bom? Para você escrevendo, né, e fazendo a sua inserção. E aí quando você vem bem aqui em assistente, pessoal, ainda falando sobre o ambiente matemático, você vem em assistente para você inserir, por exemplo, rapidamente uma matriz, né, ó, matriz rápida. Eu clico aqui, ó, e aí ele pergunta como é que eu quero inserir essa matriz, tá? Se é uma matriz 2x2, se é uma matriz 3x3, tá? Então eu vou colocar aqui tipo uma matriz 3x3. Se eu quero essa matriz alinhada, direita, esquerda, vou colocar centralizada, e o ambiente que eu quero utilizar para criar a matriz, tá? E aí eu vou rapidamente mostrar esses ambientes aqui. Vou começar com array, vou dizer OK, e aí, ó, eu só preciso aqui inserir os números, né? Agora, ó, entre esses símbolos aqui, ó, do E, ó, o E comercial, ele separa as colunas. Então vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza? Ó. Vou executar aqui. Ele mostrou aqui, naturalmente, tá? Só que o array eu preciso colocar ele dentro de um ambiente matemático.
diferente do Equinarray. O Equinarray já é um ambiente matemático. O Array não, eu preciso colocar ele dentro do ambiente matemático. Então eu posso escrever com um cifrão simples, colocando dentro do ambiente matemático. Pronto, ó, ele já rodou normalmente. Só que vê que esse ambiente aqui ele só colocou no modelo de uma matriz, mas ele não colocou. Se eu quisesse com colchete, se eu quisesse com chave, com parênteses, né? Não tem. Para eu acrescentar o parênteses aqui, pessoal, eu posso usar também os comandos aqui, ó. Se você lembra que eu falei aqui dos parênteses, ó, que são os delimitadores, eu posso colocar aqui com parênteses, né? Ó, se eu colocar esse aqui, né, ele vai colocar o parênteses. Deixa eu colocar esse aqui, o parênteses simples, ó. Deixa eu colocar o delimitador aqui simples. Mas tem os outros delimitadores que são esses aqui, ó. Quando você vem bem aqui em cima, ó, bem aqui tem uma opção, ó, a esquerda e a direita. Então, usando left e right. Então, se eu usar aqui o left, né, e vou usar o right aqui embaixo, né, que é para fechar. Toda vez que eu uso um left, abrindo um parênteses, ou um colchete, ou uma chave, eu tenho que usar o right, fechando o mesmo comando. Tá? E aí, quando eu executo aqui agora, ó, observe que ele coloca aqui para mim. Se eu tivesse usado só parênteses, pessoal, deixa eu só tirar aqui rapidamente, ó, parênteses lá e parênteses aqui no final. Olha o que vai acontecer. Olha aí, ó. Ele não alonga, né? Ele não coloca corretamente, tá? Porque esse aqui é um parênteses simples. Então, por isso que eu tenho que usar o left e o right, que aí ele já coloca corretamente aquilo que a gente quer, tá? Tem outras formas, né? Então mostrei essa daqui. Se eu não quisesse usar isso aqui, eu poderia usar o comando equation aqui também, se quisesse enumerar, né? Podia usar o comando equation, ou mesmo não enumerando, eu poderia colocar o equation com asterisco. E se eu quiser colocar ela centralizada, né, também, mas ainda que não seja numerada, eu posso usar aqui os dois cifrões, né, para que eu pudesse utilizar. Uma outra forma de usar, ó, você vem aqui de novo em assistente. Só que agora, ao invés de usar o array, eu vou usar agora aqui matriz. Ele tem a mesma função do array, tá, pessoal? Ó, o array, matriz. Ele tem a mesma função, tá? Eu coloquei lá uma matriz simples, né? 1, 2, 3, 4, tá? Então, ó, se eu executar do jeito que está aqui, ó, ele vai dar o erro novamente, porque isso aqui é um ambiente matemático, só que ele não tem ainda, né? Ele precisa ser colocado dentro de cifrão ou dentro do ambiente matemático. Aqui faz uma matriz, só que isso aqui não está identificado com um ambiente matemático. E aí, quando você coloca no cifrão, ele já faz para você. Veja que a ideia é a mesma da anterior, do array. Não coloca nada, né? E aí, para colocar, bastaria eu fazer da outra forma. Já quando eu uso aqui os ambientes, ó, o outro ambiente aqui agora, ó, no lugar do array, eu vou usar o P matriz. Vou colocar uma matriz 2x2 também. Aí eu vou só copiar isso daqui de cima e escrever aqui que é a mesma coisa. Tá? Você vê que ele continua dando problema lá, só que ele já coloca agora o parênteses. Ó. Então eu tenho que dizer que eu quero um ambiente matemático. Né? Então eu vou colocar aqui o equation. Né? Vou puxar isso aqui para dentro. Aqui já colocar o begin e o end. Né? Já está dentro do ambiente matemático. Como eu não quero enumerado, eu coloquei o asterisco. Ó, e ele centraliza, certo? Então, para todos os outros comandos lá, ele vai fazer a mesma forma. Então, ó, se eu vier aqui assistente, matriz, né? Eu vou pegar agora aqui esse aqui, ó, que é de quando a gente vai estar calculando, por exemplo, o determinante, né? Então, quando eu escrevo aqui, ó, vou copiar aqui novamente, só para não ter que digitar um por um. E aí, de novo, isso aqui é um ambiente matemático. Então, vou colocar aqui usando agora esse comando aqui também que eu posso utilizar, né? Fechar aqui, que também mostra que é um ambiente matemático. E aqui eu estou escrevendo aqui. Ah, se eu quisesse colocar as igualdades aqui, ó, olha, isso aqui é uma coisa interessante, que ele já coloca de forma alinhada. Ó. A igual a essa matriz aqui, ó, ele já coloca centralizado aqui. Se quisesse colocar aqui também uma outra matriz B, né? Ele também já coloca, né? Aqui a mesma coisa, se quisesse colocar aqui o determinante, né, da matriz, isso aqui quisesse igualar isso aqui, né, determinante 4 vezes 1 é 4, 3 vezes 2, 3 vezes 2, 6, 6 menos 4 dá menos 2, então isso aqui seria igual a menos 2, eu já posso escrever dessa forma aqui, ó, né, então
é fácil de você utilizar os ambientes para a construção de matrizes também. Tá? Já tem ajuda aqui rapidamente para você inserir. Tá? Assistente matemático, que eu já tinha mostrado para vocês anteriormente, né? No início, no primeiro dia de aula, acho que eu mostrei para vocês, mas olha, quando eu quero usar o assistente matemático, por exemplo, eu quero escrever, deixa eu trazer ele aqui para a tela para aparecer para vocês, ó. Eu quero escrever uma equação matemática, só que eu não sei direito os comandos dessa equação, e aí ele tem esse assistentezinho aqui, o Text Studio, para te ajudar. Por exemplo, eu quero escrever aqui uma integral, né? Ó, integral de x ao quadrado mais 2x mais 1, por exemplo, né? dx. Veja que aparentemente ele não vai aqui aceitando, não entendeu o que eu escrevi, ó, mas eu posso ir corrigindo, né? Posso escrever aqui x ao quadrado. Ó. Veja que ele não... Aí vai depender, eu tenho que... A letra não ajuda muito também, né? Tá achando que é um z. Meu 2 aqui, deixa eu ver se consigo escrever aqui um 2 aqui agora. Opa, agora escreveu certo. Deixa eu apagar aqui esse sinalzinho que não tem aqui. Colocar um parêntese, né, pessoal? Porque como é uma equação aqui, eu coloco um parêntese. Pronto, ó. E aí, olha, isso aqui eu consigo pedir para ele, aonde está o cursor aqui, ele vai inserir justamente essa equação aqui, ó. Então, vou mandar inserir. Ó, ele já insere usando a simbologia matemática, né? Veja que ele já colocou o parênteses aqui, ó, left abrindo e right fechando. E aí quando eu executo aqui, olha, ele colocou corretamente aqui a integral. Ah, eu não coloquei o intervalo, né? Não coloquei o intervalo. Se eu quiser colocar um intervalo aqui, ó, aí eu venho aqui manualmente e posso colocar, mas eu vou mostrar depois para vocês como é que a gente coloca lá direto, de 1 a 2, por exemplo, né? Intervalo de 1 a 2. Ele também faz isso aqui direto pra gente, tá? Ó, certo? Veja que aqui ele está colocando de uma forma como se fosse em linha, né? Então, se você quiser inserir isso como se fosse destacado, você pode colocar 2 cifrões e aí ele coloca destacado. Então, vamos voltar lá novamente, rapidamente, ó. Vou pegar aqui. Agora, só ampliar aqui novamente, vou escrever aqui, ó, integral, né? De 0 a 1. Ele não está entendendo muito bem aqui, né? Aí eu vou escrever aqui de x ao quadrado dx, certo? Isso aqui é igual a x ao cubo sobre x ao cubo no intervalo, né? Deixa eu ver se ele vai fazer esse intervalo aqui. Intervalo de 0 a 1. Ele está entendendo isso aqui como se fosse um J, né? O meu 1 aqui ele não viu que era 1. Deixa eu ver se agora ele vai achar que é 1. Pronto. Aqui ele está entendendo que fosse um J. Isso aqui não é. Deixa eu ver se aqui se ele consegue pegar. Não, ele está achando que fosse o I. Acho que ele não consegue fazer essa parte aqui, pessoal. Mas já ajuda bastante, né? Então, se eu colocar aqui, ó. Aqui seria a ideia colocar um colchete, né? Que vai de intervalo de 0 a 1. Aí ele está vendo que fosse o J. Beleza, eu vou deixar dessa forma aqui, depois eu corrijo lá, ó, no texto. Então, vou escrever aqui. Ó, vou dar um Enter aqui. Veja que ele já colocou aqui, ó, o int, né? No intervalo de ABx ao quadrado. Só aqui que ele não entendeu, ele achou que era um J, né? E aí eu vou corrigir aqui dizendo para ele que não é J. Eu vou abrir aqui então com o left, né? Só que o left aqui eu não quero o parênteses, eu quero só o para abrir, né? E aqui eu vou fechar com o right do colchete, tá? Vou fechar aqui o right do colchete, beleza? E aí ele vai, isso aqui é elevado, né? De 0, só apagar aqui, pronto.
o write de 0 a 1 quando eu executar isso aqui. Ó, ele está dando erro porque ele está vendo aqui como se fosse um frac aqui, né? Uma fração, mas não é fração aqui, ó. Aqui é só x elevado ao cubo mesmo. Ah, sim, tinha a fração que é dividido por 3, né? Frac, só que aqui ele está entendendo como se fosse potência, né? Aqui é o frac. Deixa eu ver aqui. Corrigir aqui, pronto. Viu? Já dá de corrigir aqui algumas coisas, deixa eu ver se ele vai dar mais algum erro aqui. Ah, funcionou corretamente, né? Do jeito que a gente quer, só que aqui está faltando aqui, ó, ao cubo, né? É x ao cubo, pronto. X ao cubo. Aí, ó. Se eu quiser que ele mostre ampliado, eu faço dessa forma aqui, tá? Mas aí, ó, se você quiser, ainda que seja na linha, pessoal, ó, se for na linha, tá? Olha, veja, só voltar aqui, ó, voltou aqui, e eu tenho que inserir um comando aqui, ó, display, tá? Teria que digitar aqui o comando display barra display style, tá? Styler, né? Display styler ele vai fazer também como se ele tivesse destacado, ó, tá? Beleza? Então essa é uma forma de você inserir também usando lá, né? Lógico que aquilo lá é só para comandos matemáticos mesmo, tá? E aí você consegue usar esse assistente aqui para inserir rapidamente uma equação matemática, por exemplo, que você às vezes não sabe inicialmente como escrever usando os comandos, né? E tem um pouquinho de dificuldade por causa da sensibilidade, talvez tenha que mexer um pouco na sensibilidade para poder escrever corretamente. Se você quiser também inserir, né, tabelas, né, ele tem um assistente aqui também de tabelas, pessoal. Tabela rápida, você pode vir aqui, ó, dizer quantas linhas, quantas colunas você quer, a tabela, né? Então, por exemplo, vou colocar aqui, ó, rapidamente. Como é que você quer a margem das tabelas, como é que você quer centralizado, tem todo aqui a largura fixa, né? Você tem que dizer o tipo de largura que você quer, a margem, se ela vai ser fechada ou aberta, né? Aqui se vai ter a margem inferior, se vai ter a linha inferior, então tudo que você vai fazendo, dependendo do que você quer aqui, ó, ele já insere para você aqui. E aqui você vai só agora colocando o que você quer na tua tabela, por exemplo, né? Vou colocar aqui nome, endereço, telefone, por exemplo, né? Na primeira coluna, né? Tá? Então eu vou executar aqui só para a gente ver. Ó, deixa eu dar um espaço aqui da nossa tabela, tá? Vou colocar esse texto aqui de forma matemática com cifrão, que ele dá um espaço maior, tá vendo? Então tá aqui, ó, uma tabela básica, né? E aí você vê que esse H-line aqui é justamente para que você possa colocar as linhas, né? As linhas na horizontal, e aqui dentro, ó, do tabular são as linhas na vertical. Se eu não quiser a linha a última e a primeira linha, né, que é o correto, eu tiro lá e ele já deixa aqui, ó, aberto, né? Ou seja, tirei aqui e tirei aqui, ó, o primeiro e o último, né, na vertical, ó, ele acrescenta. Se eu tirar aqui novamente, ele deixa de colocar nessas duas relações, beleza? Então é isso, pessoal. Por hoje era isso que eu queria mostrar para vocês, essa parte matemática. Dá de fazer outras coisas aí, né? Mas aí eu vou deixar no material que eu estou compartilhando com vocês. Estou produzindo um material e esse material eu vou estar compartilhando lá no grupo com vocês para que vocês possam ter acesso, tá? Aos ambientes matemáticos, beleza? E aí eu vou lançar o desafio para vocês agora, né? Como eu falei, eu quero que vocês reproduzam, né, um ambiente matemático e para que vocês possam participar aí do sorteio da caneca, tá bom? Então vou mostrar aqui para vocês o que é que eu quero, pessoal. Olha só, deixa eu mostrar aqui o comando. Ó, é isso aqui que vocês vão reproduzir, ó. Tá? Deixa eu mostrar aqui. 3, 2, 1. Deixa eu ampliar aqui rapidamente, espera aí.
Ó, diante do que eu mostrei para vocês hoje, eu quero que vocês reproduzam isso aqui, ó. 3, 2, 1, aqui, ó. Tá na tela aqui, ó. Eu quero que vocês reproduzam esse ambiente aqui, ó. Essas 3 equações aqui, da forma que está aqui. Beleza? Então vocês vão ter aí, a partir do momento que esse vídeo for publicado no YouTube, tá? Vocês vão ter aí 12 horas para fazer esse ambiente, tá bom? E aqueles que conseguirem mandar dentro de 12 horas vão participar do sorteio da primeira caneca do curso, beleza? E aí vocês vão mandar lá no grupo, tá? Vocês vão mandar no grupo lá o arquivo de vocês para eu compilar, mandando tudo bonitinho e tal, para eu compilar, tá bom? E aqueles que eu compilar corretamente, que vier corretamente, eu vai contabilizar, tá? E aí vão entrar no sorteio, eu vou fazer o sorteio lá ao vivo com vocês na próxima live, tá bom? De quem vai levar a primeira caneca do sorteio aí do curso. Beleza? Então é isso aí, gente. Vamos progredir aí, vamos tentar fazer aí para vocês ganharem a caneca aí. Um forte abraço para vocês. Deus abençoe aí. Valeu!